Achou que o lugar de mulher fosse na cozinha? Achou errado. No Jogo Aberto de hoje, você conhece o projeto Mão na Massa, que profissionaliza mulheres na área da construção civil, exaltando a presença feminina em profissões dominadas por homens. O projeto Mão na Massa, atualmente, é referência em mão de obra qualificada e já formou mais de 1.000 mulheres. Explica pra gente como que o projeto surgiu. O projeto ele nasceu da ideia da engenheira civil, Deise Gravina, que é conhecida como engenheira social, e ela, assim, toda a experiência dela no mercado, no campo, da construção civil, ela sempre tinha um sonho de ver mulheres atuando lá na ponta, não só como engenheiras, arquitetas ou técnicas, mas as mulheres trabalhando mesmo, botando literalmente a mão na massa. Junto com isso foi feito um diagnóstico, a partir dessa ideia, um diagnóstico numa comunidade bem próxima à instituição, no bairro do Rocha, uma comunidade chamada 2 de Maio, que fica no Jacaré, e 216 mulheres foram entrevistadas. Dessas 216, mais de torno de 40% escolheu uma qualificação na área da construção civil. E aí, com esse diagnóstico, foi escrito, a gente concorreu em 2006 ainda, a seleção de projetos públicos da Petrobras, e fomos contemplados em mais de 4.000 projetos com o Mão na Massa, que iniciou a primeira turma em 2007. Então, de lá para cá, a gente já está agora na 17ª edição do projeto. E como que o projeto funciona? Nós fazemos uma divulgação nos jornais de grande circulação e nas redes sociais. Para mulheres, o perfil são mulheres de 18 a 45 anos, com no mínimo o 5º ano do ensino fundamental e em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E assim, a gente recebe essas mulheres, é feita uma entrevista, como se fosse uma anamnese, com a equipe técnica do projeto. E nós conversando com essas mulheres, sabemos o que levou elas a irem buscar essa qualificação, por que a construção civil. E diante dessa entrevista, a gente faz uma seleção e inicia com esse grupo. A qualificação dura em torno de 5 meses e meio a 6, dependendo do período, quando cai muito do período assim com muito excesso. E ela é dividida em 3 etapas. A gente tem a primeira, que é a qualificação social, onde elas têm a possibilidade de estar tendo contato com a construção civil, na introdução da construção, com temas como introdução à construção civil, leitura de plantas, cidadania, reforço de português e matemática, empreendedorismo, meio ambiente, segurança do trabalho e outros. Ginástica laboral também, que nós também fazemos. Depois vem uma terceira etapa, ou segunda, desculpa, que é a qualificação profissional, que ela é onde elas vão aprender a profissão mesmo, ter contato mesmo com o curso que elas escolheram. E essa qualificação profissional, nós entendemos que seria de suma importância ser feita por uma instituição de reconhecimento nacional. Então nós temos os parceiros como o SEBRAE, o SENAI e a FETEC. Então são eles que fazem essa qualificação com a metodologia de ensino deles. E depois a terceira etapa e a última, é uma etapa de qualificação que a gente chama de etapa prática, que dura um mês, essa etapa, o dia inteiro, onde elas vão colocar em prática aquilo que elas aprenderam, executando uma pequena obra, uma reforma, sempre para organizações da sociedade civil, devolvendo, como se faz, devolvendo para a sociedade aquilo que está sendo investido. Geisa, como ex-aluna, você acha que o projeto te ajudou na sua formação e posteriormente na criação da Concreto Rosa? Sem dúvidas, a ideia da Concreto surgiu a partir do final do curso, que nesse curso a gente ganhava as ferramentas, e aí eu tinha 2 opções, ou ia para uma grande empreiteira ou abria a minha. E aí a ideia foi abrir a minha, chamar mais mulheres para contribuir. Leci, como foi fazer parte desse projeto inovador? Eu cheguei no projeto em 2008 e assim, a mudança foi completa, em todos os sentidos. E daí, quando me formei lá no curso, passei por todas essas etapas que a Jaque citou, me formei e logo em seguida da formação consegui meu primeiro emprego. Quando eu cheguei lá no primeiro emprego, assinamos a carteira, o salário ótimo, foi isso que me segurou na construção civil também. Daí eu não parei até hoje. E daí, como a Geisa disse, você tem 2 opções, ou você entra numa grande empreiteira, ou você pode seguir solo, Eu optei por trabalhar em empreiteiras, e só empreiteiras grandes, que me dão suporte legal, e fora que quando eu estou
trabalhar de carteira assinada, eu mesma posso estar oferecendo meus serviços e garantindo uma renda, né? E a gente sabe que o cenário da construção civil, ele é muito dominado por homens. Vocês acreditam que existe ainda muito preconceito nessa área? Muito. Ainda existe. Mas quando você chega numa obra e mostra que você consegue executar bem como eles e melhor, até nos detalhes, aí eles passam a te respeitar e você conquista o seu lugar lá. E depois que você faz isso, só seguir em frente. Sim. Assim, na formação, né, a gente faz muitas essas discussões com elas, né? Como elas se veem dentro do mercado de trabalho que é dominado pelos homens, né? Como que elas acham que elas vão estar reagindo, que tipo de situação podem estar passando. Então, a gente trabalha muito isso com elas, a gente discute muito, conversa muito, traz exemplos, né? Leva alguém que já está trabalhando para poder estar discutindo isso com elas. Então, elas meio que a gente tenta, né, já prepará-las, né, digamos assim, para algumas barreiras que elas possam estar enfrentando, encontrando. Né? E aí, como está se portando, lidando. Então, a gente tem toda essa... E às vezes até citou a questão da ferramenta, que a gente assim, não vem só como a questão da instrução. A gente tem todo um suporte material também e financeiro, de alguma forma, que o projeto dá. Né? Elas recebem o auxílio passagem, alimentação, as ferramentas, o material todo pedagógico, todo uniforme. Então, assim, elas têm... Porque a gente entende como o nosso perfil, a grande maioria são chefes de família, então elas estão abrindo mão de estar, às vezes, executando alguma atividade para poder estar se qualificando. Então a gente tenta né, minimizar ao máximo essas perdas que elas estão tendo, né, enquanto elas estão se qualificando, para poder depois ter uma qualidade melhor de vida. A questão que a Jaqueline citou sobre o preconceito, que o projeto, antes da gente seguir para ir para uma empresa trabalhar, ou você executar um serviço para alguém, eles ensinam muito a gente a nos defender sobre isso, que chega lá no meio, sempre vai encontrar. Mas o preconceito não chega a ser para te agredir, geralmente é para desfazer por você ser uma mulher e tá ali executando um trabalho que até então eles se garantiam que era só deles, uma área masculina, mas a gente mudou essa história, né? Sim. Estamos aí. E como que vocês lidam com esse pré-julgamento de que mulher não serve para trabalhar na obra? Olha, eu não lido com julgamento porque entender que ele faz parte de toda uma estrutura social que a gente tem, né? É fundamental, assim. Porque as pessoas, tipo, não vão deixar de serem preconceituosas e aí vai muito do que a gente vai fazer a partir desse processo, né? Eu acho que quando você se sente segura, né, para executar o seu trabalho, as outras coisas acabam ficando menores, assim, diante de todo esse cenário. E aí, quando você traz outras mulheres, é muito de entender essa dinâmica do quanto a gente consegue se fortalecer quanto rede, né? Que o dia que uma não tá bem, a outra tá, e aí a gente vai, né, trabalhando em parceria. Na Concreto, por exemplo, a gente trabalha com alguns homens, muito pensando nessa ideia de que o homem tem responsabilidade, né? E não tem como a gente mudar uma realidade se a gente não ter aliados e não ter eles também nessa luta, né? Porque é eles que vão lá no meio do futebol, quando estiver jogando lá no meio dos brothers, e vão falar, cara, isso é preconceito, isso é machismo, né? E aí a gente precisa trabalhar sim com os homens e eles entender que eles têm responsabilidades, assim. A ideia de abrir uma empresa prestando serviço para a mulher é muito de pensar, dos homens pensar também por que mulheres não se sentem seguras de receber um outro homem, né? E por que mulheres se sentem enroladas, por que esse mercado já, sabe, entrou nesse processo, né? E aí a ideia é mudar a dinâmica do cenário, assim, a conta gotas, né? Mas a gente vai indo. E assim, é interessante, ela está falando que outro dia uma professora, né, que trabalha conosco perguntou, seria tão interessante se todos os profissionais fossem mulheres, né, só trabalhando com as meninas. Eu falei assim, não, acho que a gente tem que ter os homens também, porque até aprenderem como é que é a postura da mulher dentro do mercado, por que a mulher vai procurar, e como ela falou, são aliados, acabam virando aliados também. E anjos, né? Aliados no sentido de entender esse universo um pouco feminino, de que nós estamos ali para executarmos qualquer
a profissão que nós quisermos. torna-se uma parceria. E a construção civil, ela é um mercado muito amplo, assim, eu costumo dizer que é igual piscina de criança, né? Dá pé para todo mundo. Todo mundo consegue entrar dentro de uma piscininha de criança, né? É exatamente a construção civil, assim, tem espaço para todo mundo. Tanto homem quanto mulher, mulheres trans, homens cis, homens héteros, enfim, para todo mundo, né? E eu acho que quando a gente consegue pensar de uma forma coletiva, a gente consegue agregar mais pessoas, assim, né? Independente de orientação, raça, religião, enfim, essas coisas. Muito obrigada pela presença, meninas. Vocês podem deixar as redes sociais de vocês. O Projeto Mão na Massa, né, a gente tem o site, que é projetomaonamassa.com.br. Temos o Instagram, @Projeto Mão na Massa RJ, e o Facebook, que é Projeto Mão na Massa. Então lá tem todas as informações do projeto, acompanhe a gente pelas redes sociais. E tem da instituição também, que é @IPPCAME, né, que é a instituição que realiza o projeto, né, executa. Né? Minha página é do Facebook, Leci Fernandes. E o Instagram é @LeciFelipe. As nossas redes é Concreto Rosa, né? @Concreto Rosa, tudo junto, né? Tem o site também, que pode estar, enfim, entrando, visitando, vendo todos os serviços que a gente oferece, que é www.concretorosa.com.br. E as redes sociais, né? E-mail, Gmail, enfim, tem tudo lá. Instagram, site, página, né? É isso. Obrigada. O Jogo Aberto fica por aqui e até a próxima.